Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, juntos como professores e alunos da classe de adultos que se chama Seguidores do Mestre Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos, no centro, em Macapá, no Amapá. E fazemos isso, como sempre eu digo, com muita alegria, com muita satisfação, mas também com muito temor a Deus e respeito pela sua palavra, dispostos a realmente aprender, meditar naquilo que o Senhor graciosamente colocou na sua palavra para nós. Deus nos deu a sua palavra, ela está conosco eternamente, é um tesouro eterno, do qual o Senhor Jesus diz claramente: nenhum sinal, por menor que seja, da palavra de Deus cairá. Toda ela será cumprida, toda ela será exaltada, toda ela será confirmada pelo próprio Deus. Ele falou e ele há de cumprir com tudo o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos estar certos de que nós estamos diante de um livro que não pode ser comparado a nenhum outro livro, no seu valor, naquilo que ele efetivamente faz para o homem, para a humanidade. Então, por isso nós realmente somos muito gratos a Deus por essa oportunidade e queremos fazer isso da melhor maneira possível. Mas antes, como sempre, nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe com o estudo da sua palavra. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, como igreja, abrirmos a Tua palavra e a estudarmos e procurarmos, ó Deus, saber aquilo que ela nos diz. Nós fazemos isso com alegria, Senhor, com satisfação, e pedimos que o Senhor, que sonda os nossos corações, retire qualquer coisa que impeça que nós estejamos fazendo isso da maneira como nós devemos fazer. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Amém. Que o nosso coração se disponha pela ação do Teu Santo Espírito a ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra transforme os nossos corações e as nossas vidas, ó Deus, para a Tua honra e a Tua glória, para a exaltação do Teu nome aqui nesta cidade, neste país e no mundo inteiro, ó Deus. Realiza essa obra entre nós, como na verdade o Senhor sempre tem feito. Rogamos por todos os nossos irmãos que haja, ó Deus, esse desejo de aprender cada vez mais do Senhor, não só quando nós nos reunimos aqui na classe, mas em todo instante, no nosso estudo individual, Senhor, em casa, nas nossas meditações uns com os outros, quando o Senhor nos dá essa oportunidade, que sempre a Tua palavra possa ter um lugar especial nas nossas vidas, o lugar que ela merece, como a Tua palavra que ela é. Rogamos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão enfermos, pedindo a Tua recuperação para eles, conforme o Teu bem-querer, a Tua boa vontade. Rogamos por aqueles que estão tristes, aqueles que estão enlutados. Ó Senhor, Tu podes, e na verdade Tu fazes isso, Tu consolas, Tu socorres o aflito e o necessitado, e é por isso que nós Te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus, estas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos, como os irmãos já sabem, usando como suporte aqui para o nosso estudo das cartas a Timóteo e Tito,
a revista da Cristã Evangélica, né? Da editora Cristã Evangélica, Cartas a Timóteo e Tito. E nós estamos então aqui na lição 4. Nós vamos começar hoje, acho que não dá para ver direito, que eu tô na versão digital, né? Mas exigências para aqueles que aspiram à liderança. Fátima, por favor, liga esse ventilador aí. Mais para as pessoas aí também. Hoje nós estamos aqui, estou eu, a Fátima, o Tiago, a esposa do Tiago está viajando a trabalho, e meus sogros, né? O seu Raimundo, minha sogra, Dona Maria, estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Exigências é o título que está colocado aqui na lição. Exigências para aqueles que aspiram à liderança. Esse é o título que está colocado aqui. E o comentarista, eu sempre gosto de reconhecer, Marcos A. Alves José. O texto básico, vocês sabem já, né? Vocês que têm revista, 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 16. Nós não vamos ler o texto inteiro agora, já que nós precisaremos voltar a esse texto várias vezes, certo? Então, para ganhar tempo, eu vou começar a leitura e já vou pontuando algumas coisas. O versículo-chave que está colocado aí, que está sugerido para nós, é o versículo 1, que é famoso, né? Que muitas pessoas sabem de cor, né? E que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, nós vamos ler até onde for conveniente para esse primeiro momento, tá? Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser pacífico, amável e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Eu vou ler até aqui e devo dizer a vocês que eu fico a me perguntar se porventura passou pela cabeça de alguém, né, que não é pastor, ou que não é bispo, ou que não é presbítero. Acho que domingo eu vou capinar lá na frente de casa, porque a lição vai ser para os que querem ser líderes, né? Então não tem a ver comigo. Tá que esse pensamento passou pela cabeça de alguém? Espero que não, né? Espero que não. Na verdade, Paulo, a gente não pode esquecer disso, porque a gente tem dito isso aqui para os irmãos. Paulo tem em mente a igreja como um todo. Isso está na introdução aqui, o professor Marcos, ele comenta, né? Paulo tem em mente a igreja como um todo. Ele deixou Timóteo lá na igreja de Éfeso, ele deixou Tito, né? Já que a gente está falando sempre das duas cartas, ou das três cartas, e desses dois líderes, né? Tão importantes no coração de Paulo, ele deixou esses homens responsáveis por organizar a igreja em Éfeso, em Creta, não é? Então Paulo tem em mente aqui toda a igreja, não é só a liderança.
E as qualificações que Paulo coloca aqui nesse texto, na verdade, tem a ver com toda a igreja. São qualificações que devem ser desejadas, vamos colocar dessa maneira, por todos, especialmente por todos os homens, porque, de novo, nós precisamos dizer isso, Paulo, e portanto Deus, se preocupa com os homens. Ele, dentro do seu propósito eterno, ele estabeleceu, instituiu, eu me lembrei de uma coisa agora, né, mas eu vou deixar para falar depois. Instituiu uma economia, uma ordem na família, e essa ordem se estendeu ao povo de Israel e depois à igreja. E Paulo tem em mente aqui essa ordem, essa igreja. Então ele sim começa dizendo, se alguém aspira ou se alguém deseja, está explicado aí, né? É um desejo profundo de atingir uma meta, um sonho, um desígnio. E ele diz, olha, se alguém deseja, tem esse desejo, né? Essa aspiração de se tornar um bispo, como está aqui na nova versão transformadora que nós acabamos de ler, e é o mais próximo do original, porque é a palavra que Paulo usa, episcopos, ou episcopos, que quer dizer literalmente bispo, e já está explicado aqui, né? Tem até uma colocação de um erudito, Dr. Phil Newton. Essa palavra, né, episcopos, ela era uma palavra comum que os gregos utilizavam para qualquer função de supervisão, fosse no âmbito civil, fosse no âmbito religioso, fosse no âmbito militar, certo? Tá? Então, uma pessoa que estava responsável com a atribuição de supervisionar, não é? de verificar o andamento de uma obra ou de uma tarefa ou de um órgão, fosse ele de Estado, fosse ele religioso, fosse uma guarnição, não importa, uma guarnição militar, não importa. Eles usavam essa palavra, né, que está traduzida aqui por bispo. A palavra presbítero, que também aparece na Bíblia, nós vamos ver isso, e vocês viram, vocês que fizeram a leitura ao longo da semana, tem a mesma ideia, né? O presbítero é aquele que preside, aquele que supervisiona, certo? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então nós vamos usar essas palavras bispo e presbítero como sinônimas no que diz respeito ao seu significado no contexto da igreja. Então Paulo está dizendo, olha, se alguém aspira a isso, está buscando, está desejando uma coisa excelente. Eu acho muito interessante que Paulo tenha se expressado dessa maneira, porque eu acho que esse é um desejo que sempre começa, ou deveria começar, talvez eu deva colocar aqui, no coração dos pais. Na nossa igreja eu conheço uma senhora, assim, fora do meu círculo mais íntimo, vamos dizer dessa forma, para não falar do meu círculo mais íntimo, né? Eu conheço uma senhora na nossa igreja, aqui, a Igreja dos Irmãos em Macapá, uma só uma. Eu já ouvi várias vezes, pelo menos antes da pandemia interromper nossas reuniões presenciais, né? Ela testemunhar dizendo que gostaria que o seu filho se tornasse um pastor, um pregador. Uma senhora. E sempre que eu a ouvi dizer isso, eu dei glória a Deus, falei, irmã, excelente,
esse desejo que a senhora tem para o seu filho. Isso é importante ser dito, porque, em primeiro lugar, é o que a palavra de Deus diz. Não há nada melhor que você pode desejar para o seu filho, mãe, pai, segundo o que a palavra de Deus diz aqui. E isso dentro do contexto da Igreja dos Irmãos, e eu vou ser bem sincero com vocês, não tem como ser de outra forma. Não tem como. No contexto da Igreja dos Irmãos, é ainda mais importante que nós resgatemos essa palavra. Porque os pastores, no contexto da Igreja dos Irmãos, são quase vistos como aquele jeito que a gente olha, há uma ideia que não vem de Deus, mas que está arraigada no coração de muitas pessoas dentro da Igreja dos Irmãos, que a pior coisa que você pode desejar na vida é ser um pastor. Vocês podem estar pensando aí, tomara que não, né? Mas enfim, se é assim, Elias, por que você não se tornou um pastor? Eu devo lhe dizer que esse não é um melhor caminho para você pensar sobre o que eu estou colocando aqui, tá? Mas de qualquer maneira eu vou responder a isso. E faço isso com temor, com tremor diante de Deus. Eu trabalho com o ensino na igreja desde os 14 anos de idade. Eu estou com 51 anos. Aos 14 anos de idade, chegou a energia lá na Marinette, né? Fátima falou? Ah, ótimo, que bom. Ela vai com certeza abrir um sorriso agora. Aos 14 anos de idade, eu comecei a participar de um ministério dentro da nossa igreja aqui em Macapá. Esse ministério foi iniciativa da irmã Graça Luz, a mãe da Nathalie, que está aí no nosso grupo até hoje, o nosso grupo de WhatsApp da classe. Iniciativa dela, iniciativa de um outro rapaz, que hoje é um senhor que infelizmente não perseverou no Evangelho, lamentavelmente, não ficou realmente no Evangelho. Acaba que é até uma triste ilustração daquilo que a gente vai falar até mais na frente. Mas enfim, eu tinha 14 anos e eu fui convidado para participar. A Marinette estava, a Fátima frequentou, minha esposa, e muitos de vocês que estão aí ouvindo certamente participaram desse ministério. Então ali nós começamos. E quando eu digo nós, eu estou me referindo literalmente a todos. Todos tiveram a oportunidade ali, todos os que participaram, de experimentar diversas características, diversas facetas do ministério eclesiástico, do ministério da igreja, inclusive o ensino. A gente tinha um conjunto, a gente cantava, nada assim oficial, nada, né? Digamos assim, que recebeu a chancela oficial da igreja, mas foi um trabalho que foi, quem participou, sabe? Eu estou vendo o Cláudio aí, meu irmão, né? Ele também participou, e enfim, poderia citar outras pessoas, a Lloyd, o Edivaldo, né? Boa parte dessas pessoas ainda hoje está envolvida com o ministério. E realmente, assim, de cabeça, eu não sei dizer se alguém que participou eventualmente do ministério se tornou um pastor de carteirinha, vamos dizer assim, mas eu posso dizer para vocês que também, eventualmente, Deus nos tem chamado para uma espécie de ministério pastoral, ainda que nós não tenhamos essa chancela, ainda que nós não tenhamos essa carteirinha de pastor. Poderíamos ter ido além, poderíamos ter dado um passo além, é possível que sim. Mas esse é o ponto que eu acho importante que a gente estabeleça aqui, querido, querida, porque isso é importante as mulheres ouvirem também. Como eu disse, vocês têm filhos. A igreja pode deixar de fazer qualquer coisa que ela faz hoje em dia. Menos anunciar a palavra de Deus,
menos proclamar a boa nova, o evangelho da salvação. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, mas eu vou explicar com mais detalhes. A igreja pode deixar de atender as pessoas no que tange aos seus problemas emocionais, a igreja pode deixar de assistir as pessoas com cesta básica, com ajudas ditas humanitárias, a igreja pode deixar de fazer culto e deixamos, né, aquele culto normal que a gente fazia antes, com todas aquelas características que o culto tinha. A igreja só não pode deixar de proclamar de novo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja, essa é a razão de ser da igreja. E para que a igreja faça isso com propriedade, para que a igreja faça isso da maneira como Deus quer, é necessário o exame criterioso, o estudo diligente da palavra de Deus e a exposição desta palavra. E isso, queridos, é a tarefa principal da igreja. E uma igreja que para de fazer isso, ela pode continuar fazendo as outras coisas. Ela pode continuar distribuindo cesta básica, ela pode ter obra social, ela pode ter enfim, um monte de coisa. Mas ela deixou de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos, como sempre nós precisamos, de homens capacitados, de homens dotados desse ministério de pregar a palavra, ainda que não sejam pastores. A nossa igreja, ao longo da sua história, salvo engano, né, teve 6 pastores, 7 no máximo, somente. Claro que estou falando do ponto de vista humano, humanamente falando, acreditar aquilo que a nossa igreja já fez, a presença da nossa igreja ao longo de todos esses anos, né? Apenas a esses 6 homens é temerário até, é um erro muito sério. Eles foram e são ajudados, auxiliados por muitas pessoas que, como eu vou dizer de novo, não tem título de pastor, mas tem um ministério. Meu irmão, ele não vai gostar de eu dizer isso, meu irmão Ivaldo, eu chamo para ele de pastor Ivaldo. Para mim, ele é um pastor. E mais, na função que ele está agora, ele é quase que um pastor de pastores. Eu já até falei para ele, ó, tira logo o brevet, né? Tira logo a carteirinha, se é esse o ponto, porque a função que tu estás exercendo, a meu ver, é sim uma função pastoral. E volto a dizer, se mãe, pai, você olha para o seu filho e diz assim, que Deus abençoe, que o meu filho seja um pastor, ou tenha um ministério pastoral, você está desejando a coisa mais excelente para o seu filho. E vejam, se eventualmente a nossa igreja não enxerga as coisas como ela deveria enxergar, isso aí é um problema da igreja, não é um problema dos pastores. Se é que vocês estão me entendendo. Se eu não dou aquela missão, se eu não dou aquele mistério, se eu não dou aquela ocupação, o devido valor que ela tem aos olhos de Deus, é problema meu. E isso é o que eu posso dizer nesse ponto aqui. Eu poderia passar o resto do ano falando sobre isso, porque isso tem implicações práticas. Mas eu vejo que muita gente fica incomodada com o que eu falo, quando eu falo sobre isso, começando com os pastores. Eles ficam assim, constrangidos. Mas eu falo, porque se eu não falar, quem vai falar por eles? Precisamos reconhecer essa função, essa nobre função, como igreja,
Nós precisamos fazer isso. Eu me lembro, eu ouvi uma vez um missionário, professor de seminário, diretor de seminário, na verdade, ele contou uma história que eu achei ótima. A filha dele, já jovem, ou saindo da adolescência, indo para a juventude, ele, norte-americano, trabalhando no Brasil, ela estava nos Estados Unidos e surgiu a oportunidade dela ir para um ministério de 1 ano na África, ministério missionário, para usar o termo, né? Enfim, tudo é missão, isso aqui é missão, isso que a gente está fazendo agora. Mas, para que vocês entendam bem, era para ela ir passar 1 ano na África lá trabalhando junto a uma missão. Então, vamos usar o termo que todo mundo vai entender. E ela ligou, pedindo autorização. Papai, eu quero a sua autorização para eu passar 1 ano na África trabalhando lá. Ele falou, não, minha filha, eu não quero que você passe 1 ano na África, não. E sentiu assim, aquela coisa do outro lado do telefone, ele sentiu aquilo, né? Passe o resto da sua vida, minha filha. Gaste sua vida lá na África. Para que você vai ficar só 1 ano? Fique o resto da vida lá. Trabalhe para o Senhor. Lá na África. Deus te abençoe. Que frase, né? Que anseio, que desejo. Vocês lembram de Ana, que pediu, não é, ao Senhor por um filho, que chorou? Vocês conhecem essa história? Se derramou em lágrimas de uma maneira tão impactante que Eli, o sacerdote, até pensou que ela estava embriagada. E num certo sentido ela estava assim, mas ela não estava embriagada pelo álcool, ela não estava consumida pelo álcool, ela estava consumida por um desejo que vinha de dentro da alma dela, uma aspiração, uma vontade. E como não saía som da boca dela, como a única coisa que ele via era uma mulher desse jeito assim, ele olhou e disse, como é que você tem coragem de vir embriagada aqui na presença do Senhor? E aí ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, é a minha alma que sofre. Por isso eu vim aqui diante do Senhor colocar a minha aflição. Vocês conhecem a história, o Senhor ouviu, ela engravidou e teve Samuel. E o que ela fez depois que ela desmamou o menino? O que ela fez? Ela levou o menino para lá, para o tabernáculo, e entregou o menino lá, deixou o menino lá, o menino pelo qual ela orou. Ela diz isso claramente, por este menino orava eu. E agora eu trago esse menino de volta, como que devolvido ao Senhor. É uma coisa que você, humanamente falando, você olha e diz assim, que loucura é essa? O que é isso? Quer dizer que ela pede tanto por um filho. E veja que até essa altura da história, ninguém sabia que ela teria outros filhos. Ela não sabia que ela ia ter outros filhos. Mas ela entendeu, e todos nós deveríamos entender isso, que os filhos não são nossos. Muitos pais precisam entender isso. Às vezes eu temo que alguns pais estejam impedindo que seus filhos abracem o ministério por falta de temor a Deus. Não, isso aí não. Vida de pastor é muito sofrida, vida de missionário é muito sofrida. Como se eles tivessem o direito de dispor da vida dos filhos dessa maneira. Cuidado, isso é um perigo, porque se Deus tem realmente uma obra para aquela criança e você
coloca um empecilho, você, caco de barro como eu, coloca um empecilho, você começa a atrapalhar, a gente sabe o que é que Deus faz com quem está atrapalhando a consecução do seu plano. Tome cuidado. Tome cuidado. Ana devolve aquele menino e diz lá, pode olhar lá, devolvi, ele vai ficar para sempre aqui. Eu estou trazendo esse menino para ficar aqui, ele vai servir ao Senhor aqui. De novo, nada é mais nobre. Nenhuma função. Por mais que o mundo não reconheça, por mais que a igreja não reconheça às vezes. É conhecida a história de uma missionária europeia que faleceu e foi enterrada no seu país de origem. O corpo foi trasladado e foi levado, e um número de pessoas da igreja dela, inclusive a igreja que dava dinheiro para o ministério dela lá, mas não chegou 30 pessoas o número de pessoas que foram ao serviço fúnebre lá na igreja, que foi realizado lá no país de origem dela. Mas o culto que foi realizado em ação de graças lá no país onde ela trabalhava reuniu centenas de pessoas. Essa história é realmente muito impactante, porque revela para nós como que as nossas prioridades, como que a nossa maneira de encarar as coisas às vezes é muito deficitária mesmo. Então nós devemos pensar sobre isso. Devemos pensar, porque o ministério é uma obra excelente, nobre. Eu espero ouvir muito mais pessoas na nossa igreja dizendo que eu quero que meu filho seja um missionário. Veja, tem que começar com você. Eu não estou dizendo que você vai forçar, porque isso aí é uma coisa que é Deus que faz, é Deus que coloca esse desejo no coração das pessoas. Mas eu acredito sim, tem que começar com você. Você pai, você mãe. Porque é uma obra excelente. E Deus sabe recompensar com excelência aqueles a quem Ele convoca para essa obra excelente. Então, eu já disse, já expliquei aqui, né, que essa palavra, né, tanto episcopos como presbúteros, que é a outra palavra, o presbítero, elas têm o mesmo significado, esse olhar sobre essa função de supervisão. É nisso que Paulo tem em mente aqui. A palavra presbítero, ela aparece lá em Tito 1, de 5 a 7, está aí. O texto a gente não vai ler, porque a gente já leu ao longo da semana. Eu devo dizer a vocês, eu tenho que dizer isso, né, por razões óbvias, eu prefiro a palavra presbítero, né? Já que bispo e presbítero são usados e são usados principalmente por igrejas que são muito mais visíveis que a nossa, vamos dizer assim, né, que tem muito mais visibilidade que a nossa. Uma está muito associada a uma igreja com a qual eu não quero me associar. Então eu prefiro presbítero, certo? Muito embora haja uma certa resistência na igreja dos irmãos a essa palavra por causa da outra denominação, eu prefiro presbítero, eu uso presbítero, certo? E eu prefiro usar uma palavra bíblica também, uma expressão bíblica, tá? Eu estou dizendo isso porque a gente está aí trabalhando a reforma do estatuto. Eu já estou aqui fazendo meu lobby, né? Sendo bem sincero, eu prefiro essa palavra, eu prefiro usar essa palavra para designar esse corpo
não é, de pessoas, essa função que está aí destacada, né? Agora, só que, como o Marcos vai dizer aí, o comentarista, não basta você aspirar, não basta você desejar. Há um padrão, e a palavra é essa mesma. Há uma série de critérios, requisitos, na verdade, qualificações para esse tipo de ministério. E é disso que Paulo vai se ocupar agora. É isso que ele vai dizer, certo? No versículo 2 ele diz: portanto, o bispo deve ter. Essa expressão aí que está colocada, deve ter, é necessário, pois, em alguma Bíblia, o comentarista diz aqui, olha, Paulo não está aqui dando dicas. Paulo não está dizendo aqui, olha, seria interessante, seria bom. Negativo, ele está instituindo um padrão. Vou dizer de novo. Ele está impondo, no dizer aqui do Marcos, né, do comentarista, ele está impondo condições para as pessoas que aspiram essa liderança. E é a partir daí que nós vamos trabalhar, a partir do tópico 1 aí, cada uma dessas condições, sem pressa, como eu disse, aqui a gente vai no ritmo do bom estudo, tá? Sem aquela preocupação de terminar. Mas vou dizer de novo, eu não pretendo ser pastor, não tenho essa aspiração hoje, é sempre bom você colocar isso, né? É bom você não esquecer que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ele já tinha 80 anos. Era outra época, eu sei, eu estou brincando com vocês, mas Deus pode chamar você para fazer aquilo que Ele quer a qualquer instante. Olha o Bianô aí, eu não sei se o Bianô está aí agora, né? Olha o Bianô. O Bianô é um excelente exemplo disso que eu estou dizendo. Ele está aguardando a aposentadoria do seu trabalho secular, mas ele já está trabalhando no ministério. Nem se aposentou ainda do trabalho secular, já está trabalhando no ministério. Já está envolvido e provavelmente vai ficar nisso a vida toda, porque pastor não se aposenta, quem é convocado por Deus não se aposenta. Aposentadoria de pastor, aposentadoria de quem está envolvido com a obra de Deus é quando é promoção. Promoção, remoção, não importa a palavra que você quer dar, mas é só quando sai daqui e vai para a glória. Pelo menos os bons pastores, eles nunca se aposentam. Nunca. Enquanto eles têm saúde, enquanto eles têm vigor, enquanto a mente está atuante, certamente eles sempre vão ter alguma coisa para ensinar. Eu vou contar uma história aqui, que eu espero que não vai irritar, né, as pessoas. Mas é uma história do papai, né, que eu achei muito interessante. O papai, do alto dos seus 93 anos, ele já não fala muito, né, ele já não pode explanar assim como eu faço durante 90 minutos a palavra de Deus, ele não tem condições físicas para isso, mas o papai continua aqui e ali ensinando. Então a história que eu vou contar foi o Daniel que me contou. Contou para todo mundo na família. Essa história é bem conhecida, né? O papai e a mamãe, quando a casa deles estava sendo construída, eles ficaram lá na casa do Dinaldo Lloyd, Daniel, Beatriz, e o Daniel estava por lá sempre com o tablet dele, né? Olhando lá, enfim, como qualquer pré-adolescente, ele está sempre por lá e tal, né? O papai passava lá pela sala, lá estava o Daniel lá e tal, aquele jeito dele, né? Rindo de uns videozinhos que ele gosta de ver e tal, não sei o que e tal. Certo dia o papai passa, olha e diz simplesmente assim: Bíblia que é bom, nada, né? Essa história para mim é fantástica. Bíblia que é bom, nada, né? Vejam, ele
pelo menos na visão dele, achou que o Daniel estava gastando tempo demais com aquilo ali. E numa frase simples, numa frase curta, mas que foi imediatamente entendida pelo Daniel. O Daniel conta assim, na base da graça, pela maneira como o papai falou. Mas eu falei para ele, além da graça, tem alguma coisa aí, alguma coisa que o papai viu, que talvez tu ainda não viste. É bom parar e pensar um pouco sobre isso. É por isso que eu digo, o pastor não se aposenta. Quem está envolvido com o ministério, nunca se aposenta. Mas vamos olhar então as qualificações que estão colocadas aí. Em primeiro lugar, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo usa a expressão irrepreensível. Vejam, não está em primeiro lugar por acaso. Não está em primeiro lugar por acaso. É um pré-requisito básico, não é? Segundo aqui o comentário também, é um pré-requisito básico. E a palavra simplesmente significa isso: alguém que não pode ser repreendido. Alguém para quem as pessoas olham e veem integridade. Nós não devemos cometer dois erros aqui quando a gente avalia isso. A gente sempre tem que olhar, isso é importante, essas qualificações cá embaixo, do ponto de vista humano. Deus nos dá essas qualificações, mas é importante a gente observar que quando a gente pensa, por exemplo, nesse caráter de irrepreensibilidade, existe uma série de questões aqui que a gente precisa atentar, tá? E Deus está pensando, Paulo está pensando, e nós também devemos pensar, especialmente na vida, no caráter da pessoa, tá? Não está falando de preferências políticas ou culturais, etc, etc. Eu não vou nem detalhar muito isso aqui, porque é muito comum às vezes as pessoas pegarem certas opções políticas, certas preferências culturais, né? E aí quererem, usando esse texto, dizer que alguma pessoa está desqualificada porque ela faz ou pensa algo diferente da pessoa que está colocando. Não é isso, tá? Não é isso. A gente precisa atentar para isso. Deus usou, e eu quero começar dizendo isso, porque isso é importante. Deus usou pessoas não porque elas eram perfeitas. Isso é muito importante a gente saber. Você não vai encontrar um líder, você não vai encontrar uma pessoa dentro da história aí da redenção que não tivesse os seus problemas. Começando lá de Abraão, vou começar com Abraão, né? Mas eu poderia começar até recuar um pouquinho mais Noé, né? Noé, que a Bíblia diz que achou graça diante de Deus. Noé que foi obediente lá. Eu disse que eu ia começar com Abraão, disse que não ia começar com Noé, mas eu vou começar com Noé, né? Você já percebeu. É bom recuar um pouquinho mais. 120 anos construindo aquela arca, obedeceu a Deus em tudo, passou por todo aquele sofrimento, 40 dias e 40 noites de chuva intensa, aquele barco lá, né, estalando de um lado para o outro, e ele confiou no Senhor. Salvou-se ele e a sua família, 8 pessoas ao todo, saiu da arca, ofereceu um sacrifício ao Senhor, recomeçou a vida do zero. Aí um dia ele planta uma vinha, né? Colhe as uvas, faz um vinho fermentado do bom, bebe e se embriaga. É aquela história, né? Aos 52 do segundo tempo,
pênalti. Porque era um ser humano. Pera aí, Elias, mas é para ser irrepreensível? Não é. É para ser irrepreensível. Mas nós estamos falando aqui de caráter. Eu não estou falando aqui eu vou contar essa história com muito respeito. Eu tenho um amigo, pastor. Um dia desse eu vi uma postagem dele no Facebook. E, assim, com muito receio, não usei o Facebook, não usei nem o privado do Facebook. Eu tenho até medo. Eu sou meio desastrado com essas coisas. Eu preferi nem correr esse risco. Eu fui para o WhatsApp, né? Entrei lá no privado dele e assim, com muito cuidado, com muito medo mesmo, eu disse: olha, meu querido, infelizmente isso aí que você colocou não procede. Aí mandei uns links para ele, né? Era uma fake news, o texto que estava lá era uma mentira, era uma coisa, enfim. E eu fui bem claro com ele: ó, imagino que o irmão, né, que é uma pessoa que eu considero muito, se tiver a informação correta, né, vai acabar concordando comigo. Por isso eu estou mandando os links aí. Gente, a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou: irmão, muito obrigado pela sua exortação. Realmente eu não sabia disso, não tinha avaliado, simplesmente chegou para mim e eu repostei. Não vou olhar os links que o irmão mandou, porque se o irmão está dizendo isso, eu confio que o irmão está falando a verdade, e já paguei, inclusive já paguei. Vejam bem, eu não estou dizendo que essa história é maravilhosa porque ele concordou comigo. É maravilhosa a atitude que ele teve. Sabe? E eu devo dizer que, mais uma vez, vejam, apesar das posições políticas que ele tem, mais uma vez ele confirmou para mim que ele é um homem de Deus, um homem preocupado em honrar a Deus, em agradar a Deus. Vocês estão entendendo? Será que eu estou conseguindo mostrar para vocês o que eu quero dizer quando eu digo que isso se refere especialmente ao caráter da pessoa e não às preferências políticas ou culturais dela? Isso é muito importante a gente entender. Mas tem que ser uma pessoa irrepreensível. Então, obviamente, se acontecer alguma coisa em que o caráter dessa pessoa seja colocado em xeque, certo? Aí sim, aí a gente vai dizer: ó, perdeu o requisito de irrepreensibilidade, está desqualificado para o ministério. Por isso, Paulo coloca as outras qualificações aí que a gente vai olhar. Essa é, digamos, a qualificação básica, é o pré-requisito básico. Se eu compliquei, me perdoem, mas me avisem também lá pelo grupo, que eu aqui realmente eu não leio, certo? Já expliquei isso para vocês. A próxima qualificação, só deixa eu ligar aqui que desligou. A próxima qualificação que está colocado aí, né, é esposo de uma só mulher, ou marido de uma só mulher. Bom, aqui a coisa complica um pouco, e eu devo dizer, fazendo uma crítica aqui ao comentário, né, comentário muito sucinto, que eu acho que precisaria ter sido um pouco melhor trabalhado, certo? Aqui você só tem vida familiar exemplar, fiel à sua esposa, né? É só o que está colocado aqui. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, essa expressão, ao longo da história, ela tem levantado uma série de questionamentos que nós não podemos ignorar aqui, tá? Então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui, certo? Primeiro, Paulo usa 3 palavras no original, como é comum na língua grega, para dizer tudo que está colocado aqui, certo? Tá? O que Paulo quer dizer então quando ele diz que deve ser marido de uma só mulher? A NVT de estudo, ela até dá outras traduções, e eu tenho algumas aqui, e eu vou pedir para o Ivanildo
Tonildo, pega aqui a King James, procura, tá? Primeira Timóteo 3, 2. Eu vou dar aqui a Reina Valera pro Tiago. Toma, Tiago. Pega aqui, por favor. E eu vou ficar aqui com a edição pastoral, que é a outra. Certo? A edição pastoral é da Igreja Católica. É uma edição da Igreja Católica. Então eu vou ler, juntamente aqui com os meus auxiliares, hoje aqui, eu vou ler esse texto, esse mesmo verso, nessas 3 versões, além da versão que nós já lemos. Se você tem aí a revista aí atualizada, tá? E a NAA, você vai ver que não mudou, é isso que está aí, né? Marido de uma só mulher, tá? Então, eu vou começar aqui com a edição pastoral da Igreja Católica. Diz assim, eu vou começar até do versículo 1, só para a gente ver que não muda muita coisa não, certo? Aliás, não muda nada. É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando uma coisa nobre. É preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. É assim que está aqui, esposo de uma única mulher. Tá? Tiago, como é que está aí? Qual foi a versão que eu te dei? Reina Valera, edição espanhola, traduzida para o português. Versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de apenas uma mulher. Aí está, marido de apenas uma mulher. Certo? Ivanildo, como é que está aí na King James, que é a versão do Rei Tiago, uma versão muito importante na língua inglesa, que também foi traduzida para o português? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Aí está. Então, o que Paulo escreveu? O que está aí. Certo? Que o bispo ou o presbítero, tá? Ou aquele que assume a supervisão ou um cargo de supervisão na igreja, ele precisa ser esposo de uma única mulher, ou esposo somente de uma mulher, ou esposo de uma só mulher. O que isso quer dizer então? Ora, eu acho interessante, sinceramente, com todo respeito aos eruditos e às pessoas que têm discutido isso, você pode perguntar para qualquer pessoa o que quer dizer que alguém deve ser casado com uma única mulher, ele vai saber. Você não concorda comigo? Eu, por exemplo, sou casado com a Fátima. E casado aqui implica todas as questões que envolvem isso. O que Paulo está restringindo aqui? O que Paulo está dizendo? Se você quer ler, né, as entrelinhas da coisa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente que enquanto, né, nós, igreja, formos pensar em alguém para assumir um cargo de supervisão, para assumir um pastorado, para assumir, né, essa função de bispo, de presbítero dentro da igreja, ele tem que ser casado com uma mulher só. Mas peraí, Elias, o casamento não é monogâmico na igreja? Por que Paulo se expressa dessa forma? O que Paulo quer dizer, gente? O que Paulo quer dizer, falando claramente, é que o adultério desqualifica um líder ou um aspirante a líder. É isso, é simplesmente isso que Paulo está dizendo. Vejam, alguns dizem assim, não, o que ele está dizendo é que você só pode ser casado com uma mulher de cada vez. Pô, isso me parece óbvio, né? E se eu quiser me casar de novo, aliás, eu soube de uma história recentemente que eu achei muito legal, gente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a esposa estava falando com o marido, olha, tu tem que te cuidar, tu te cuida, porque as mulheres estão adoecendo junto com os maridos, mas é só os maridos que estão morrendo. Ela exortou dessa forma, né? E aí ele assim, para dar uma aliviada, né, ele disse assim, menina, para com isso, se eu morrer, tu casa de novo, tu é uma menina nova, né, uma mulher nova, se eu morrer, tu casa de novo. Ela falou, o problema não é eu casar de novo, o problema é que para eu casar de novo, tu tem que morrer, eu tenho que ficar viúva. É óbvio, né?
É óbvio. Eu achei muito interessante. Eu não quero passar por isso, eu não quero. Né? Essa é a questão. Algumas igrejas aceitam que divorciados se tornem pastores quando eles se divorciaram antes de ser crente ou antes de estudar, sei lá como. Eu não vou aqui dizer o que eles têm que fazer lá na igreja deles, da porta da igreja deles para dentro. Na nossa igreja não é assim. Pelo menos ao que eu sei, nada mudou com relação a isso. Se há alguém que foi casado e que não está mais casado hoje, mas o cônjuge, ou melhor, falando, já que a gente está falando de homens aqui, a esposa ainda está viva, está desqualificado para assumir bispado ou presbitério ou cargos dessa natureza na igreja. Entenderam? Me parece que está claro, né? Me parece que não tem problema aqui. Se Paulo quisesse dar essa interpretação mais ampla, mais livre que estão dando aí, ele teria dito que simplesmente tem que ser casado. Mas ele não diz isso. Alguns acham que porque Paulo escreveu esposo de uma só mulher, isso veda aos solteiros cargos dessa natureza. Bom, aí nós não podemos afirmar isso com toda certeza, porque o texto não declara isso. Certo? Obviamente, Paulo pode estar se referindo, né, dizendo, olha, se ele for casado, ele tem que ser casado com uma única mulher. Ele pode estar usando esse termo. Paulo não está vedando aqui, né, no texto você não pode dizer isso, né? A partir do texto você não pode dizer isso. Eu citei a NVT de estudo, eles dão duas outras formas aqui, né? Deve ser fiel à esposa, o que favoreceria essa coisa de dizer que Paulo está falando especificamente de casados, né? Ou a outra possibilidade que ele diz de tradução é ter se casado somente uma vez. De novo, essa aqui vai mais para o lado da restrição ao adultério, né? Então, Paulo não está falando de solteiros aqui, ele está falando de casados. Eu não concordo com essa interpretação que diz que, porque Paulo diz que tem que ser esposo de uma única mulher, os solteiros estão de fora. Jesus falou claramente daquelas pessoas que permanecem solteiras por causa do reino de Deus. Se nós temos alguém na igreja que é solteiro, que tem um caráter irrepreensível, que tem uma boa reputação, todas essas características que a gente está vendo aqui, e que aspira um cargo de presbitério na igreja, de assumir o episcopado, por que a gente não vai aproveitar esse irmão? Só porque ele não casou? E se ele não tiver casado exatamente por causa do reino de Deus? Se ele estiver tão envolvido com o reino de Deus, a ponto de não ter casado? Então, a meu ver, seguindo aí, como sempre, porque eu não sou ninguém, seguindo os comentaristas que eu vi nesse texto, não há aqui uma proibição, um veto a que solteiros assumam cargos dessa natureza na igreja. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse tópico. Se você tiver algum comentário, você pode colocar lá no grupo depois e semana que vem a gente responde. Próxima característica que está colocada aí foi traduzida como moderado, né? Em algumas traduções temperante. Como é que está aí na tua, Ivanildo, na tradução que eu te dei aí no Rei Tiago? Como é que está aí, Tiago, na Reina Valéria? Sóbrio, prudente. Sóbrio e prudente. É como está aí na versão espanhola. E aí, Ivanildo, como é que está? Vigilante, sóbrio e honesto. Vigilante, sóbrio, honesto. Aqui está ajuizado, equilibrado, educado, né?
O que significa isso? Estamos diante de uma pessoa que freia os próprios desejos. Olha, eu devo dizer para vocês que eu não gostei dessa tradução aqui na NVT. Autocontrole, né? Deve ter autocontrole. Eu tenho problema com essa tradução, com essa expressão, porque eu acho que ela se confunde demais com uma ideia aí que vem da psicologia de que você é perfeitamente capaz de controlar, de assumir o controle da sua vida. Eu não acredito nisso, tá? Eu prefiro temperante, eu prefiro sóbrio. Essa ideia de autocontrole é uma ideia que pode prestar confusão, porque autocontrole do ponto de vista de Deus só se você estiver sujeito a Deus. Como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você só vai ter autocontrole do ponto de vista de Deus na medida que você estiver sujeito ao controle do próprio Deus. Vocês estão me entendendo? Sem Deus, você não vai ter o autocontrole, entre aspas, que Deus exige. Eu conheço muitas pessoas descrentes que são muito moderadas. São muito moderadas, mais até do que alguns crentes. O pessoal adora dizer, né? O pessoal que bebe, a gente vai falar, mas eu deveria deixar isso mais lá para baixo, mas agora eu vou falar. O pessoal que bebe, normalmente bebe além da conta, eles adoram dizer que Hitler era abstêmio, né? Hitler não bebia álcool, mas era o Hitler. Eles adoram dizer isso. Olha, Hitler não bebia, mas era o Hitler, olha lá. Há pessoas que com treino, com uma força de vontade que elas têm mesmo interna, que é graça de Deus, é a graça comum, é aquilo que Deus dá para todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre maus e os bons. Elas conseguem ter, né, um equilíbrio na vida delas, mas isso não as qualifica diante de Deus. Eu quero dizer isso claramente para vocês, porque é o que a Bíblia diz. As nossas justiças, nós, seres humanos, diante de Deus, elas são trapo de imundícia. Há muitas pessoas que são temperantes, controladas, nunca perdem o controle, mas são perversas, capazes de coisas horrorosas. Vingativas. A história está cheia de exemplos de pessoas assim, né? Sofrem até algumas injustiças, até coisas que não deveriam ter acontecido e ficam caladas e todo mundo diz, olha que legal, né? E ficou assim. Mas elas só estão esperando a oportunidade, e quando essa oportunidade chega, elas vão lá e é aqui que tu vai me pagar. Então, a temperança de que fala aqui, essa virtude que está colocada aqui, só quando você se submete ao Espírito Santo. Só quando você se submete ao Espírito Santo. É o domínio próprio, que é uma virtude do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas vejam, domínio próprio. Mas o crédito é do Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que o homem que consegue ter esse autodomínio que Deus dá, ele é capaz de controlar uma cidade, de derrotar uma cidade. E de novo, você não precisa ser perfeito, não. Davi não era um homem perfeito. Mas você se lembra daquele episódio que ele estava lá na caverna, escondido com os seus homens, e Saul entrou para aliviar o ventre, como está escrito lá, para fazer as suas necessidades, e os homens de Davi disseram, olha, tá aí Davi, olha Deus, olha só, aqueles homens eram perversos, aqueles homens eram violentos, mas o discurso religioso veio para a ponta da língua deles. Deus te abençoou agora, Davi, ele colocou o teu inimigo diante de ti, desarmado,
pega a tua lança, pega a tua espada, vai lá e arranca a cabeça dele. E Davi disse, de jeito nenhum. Que o Senhor me guarde de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. E ficou aquele negócio lá. Saul lá trabalhando, né? Fazendo o que tinha que fazer. E eles na maior discussão. Alguns mais afoitos diziam assim, tá bom, Davi, tá bom. A gente sabe como é que tu é, a gente sabe como é que tu é, mas eu vou lá. O texto lá, você pode ler. O texto lá diz que Davi prevaleceu contra eles. Eles estavam a fim de fazer aquilo. Eles disseram para Davi, Davi, se tu não vai fazer, a gente vai e faz. E a Bíblia diz que Davi prevaleceu contra eles. Davi simplesmente disse, ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém vai fazer isso. Deixa ele sair. Vejam, Davi não era um homem perfeito, a gente sabe disso muito bem, mas era um homem segundo o coração de Deus, na medida em que ele entendia que ele travava as batalhas do Senhor, como ele vai dizer lá na frente, e que se o reino seria dele, ele não se tornaria um assassino para que o reino se tornasse dele. Vocês estão entendendo? Isso é o tipo de visão que só Deus dá. É o tipo de autocontrole que só Deus dá. E é desse tipo de autocontrole que nós estamos falando aqui. Certo? Tá? Então, tem que dizer isso para ficar claro. Certo? O comentarista aqui, ele diz, né, controlado que freia os próprios desejos e impulsos. A palavra que está traduzida por modesto significa, né, aqui ele colocou bem organizado, conveniente, né? Aqui diz viver sabiamente. Esse é um ponto que, enfim, eu acho que é autoevidente, né? Esse negócio de modéstia é uma coisa complicada, sobretudo no contexto, no nosso contexto, né? Eu vou contar uma história para vocês, uma história que me envolve, mas enfim, não estou reclamando, né? Mas é só para a gente entender essa questão, que é uma questão muito complicada, muito sensível, quando a gente fala de modéstia. O que o pastor pode fazer, né? O que o presbítero pode fazer? O pastor pode viajar para a praia? Claro que pode. Claro que pode. O pastor pode viajar? Ainda tem isso, né? Ainda mais agora com o Facebook, os nossos pastores, coitados, eu acho que eles se sentem até meio constrangidos. Porque isso é uma coisa muito comum. O pastor, o missionário, posta uma foto na praia, lá a mente nossa carnal já... na praia, um negócio. Quando eu estava como obreiro lá na igreja do Pacoval, eu pedi demissão de uma das escolas onde eu trabalhava. Essa é a história que eu vou contar para vocês em primeira mão aí, primeira vez que eu conto num grupo tão grande. Tem 36 visualizações aqui, deve ter umas 40 pessoas me ouvindo. De novo, não estou reclamando, já passou já. Mas eu pedi demissão de uma das escolas onde eu trabalhava. Eu recebi uma ajuda de custo da igreja, que foi muito importante para mim. Eu entendi que eu precisava de mais tempo para trabalhar na igreja. Então, antes mesmo de eu assumir lá, eu pedi demissão. E eu recebi uma indenização. E é uma coisa curiosa isso, porque no dia que eu recebi a indenização, eu estava no banco e as pessoas, os promotores de venda de um clube que tem aqui em Macapá, um clube famoso, estavam com uma promoção de sócio remido, né? Comprar um título de sócio remido, olha, não sei se eles souberam que eu estava com dinheiro na mão, não sei como é que foi essa história, né? Eu sei que eu saí de lá, uma mulher já veio, olha, está com uma promoção, sócio remido aqui do nosso clube, você vai pagar e depois você não vai mais pagar, né? E não sei o que, tem direito a um monte de coisa. Eu olhei o valor, era exatamente o valor da indenização que eu tinha recebido. Olha o diabo.
Rapaz, né? Fiquei assim tentado e tal. Aí eu falei, não, eu tenho que conversar com a minha esposa, né? Eu devia ter dito patroa, mas enfim, né, Dona Maria? Eu falei esposa, né? Mas ela me deu o papel, colocou o telefone dela, olha, tá aqui o seu telefone. Para encurtar a história, eu cheguei em casa, falei para Fátima, olha Fátima, estão fazendo uma promoção, expliquei para ela e tudo, né? Aí ela falou, será? Poxa, mas a gente está precisando ajeitar aqui em casa algumas coisas e tal, não sei o que. E o meu cunhado, o Raimundo, estava aqui em casa nesse dia, né? Aí ele se meteu meio que na conversa e disse assim, rapaz, para que você vai comprar isso? Por causa da piscina lá? Com esse dinheiro aí tu faz uma piscina aqui na tua casa, até sobra dinheiro, né? Não vai gastar tudo isso, vai sobrar dinheiro. E tu tem que pensar bem, é longe daqui da tua casa, tu vai dirigir para lá na ida, tu vai ficar lá na piscina, depois na volta tu vai voltar com aquela queimadura de sol, com esse trânsito aí horrível, tu já vai chegar aqui irritado, todo o lazer que tu tiveste lá vai ficar para trás. Aí eu falei, sabe o que é verdade? Sabe o que é isso mesmo? Né? Aí falei para ele, tu constrói a piscina? Ele falou, eu não. Só fez dar ideia e não. Aí eu digo, não vai adiantar nada, né? Porque não vai adiantar. Aí comentando com o meu outro vizinho aqui, que era pedreiro, ele falou, vizinho, eu faço, né? Em resumo da ópera, a gente fez um que eu chamo de tanque romano. Não é nem uma piscina. A Andréia que gosta de encarnar. Será que a Andréia está aí assistindo? A Andréia que gosta de encarnar com a piscina daqui de casa, que ela diz que a piscina daqui de casa é ótima porque ela não cansa os nadadores. Porque você dá uma abraçada, você chegou do outro lado da piscina, né? 3x2, um espaço pequeno, os meninos adoram, né? Os adultos é meio que coisa assim, mas as crianças, o Joel, dependesse dele, vivia cheia, né? E bem. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque algumas pessoas, né, souberam que eu tinha feito uma piscina aqui em casa. Gente, isso me trouxe um problema que vocês nem imaginam. Alguns viram fotos, que quando você olha na foto parece uma coisa enorme, mas vocês que já vieram aqui sabem que não é. Cheguei a ouvir comentários nessa natureza. O Elias ganha dinheiro da igreja e constrói até piscina na casa dele. Eu, sinceramente, na carne, nos primeiros dias, eu falei para a Fátima, vou tapar esse buraco aí. Mas eu estava na carne, estava errado isso. Não tapei, está aí até hoje. De novo vou dizer, a gente tem que tomar cuidado. Modéstia é importante. O líder, ele tem que ser modesto. Mas a gente tem que tomar cuidado com o juízo temerário. Muito cuidado. Sobretudo os pastores que têm família grande, eles têm demandas, né? Que alguém que não teria, que não tem, não precisa se preocupar. Eu posso garantir para vocês que dentro do contexto da igreja dos irmãos, a vida do pastor, a vida da família do pastor é de privação, sim. Os poucos momentos de lazer que eles têm são deles, e a última coisa que a gente quer é alguém para ficar criticando, sem muitas vezes saber. Porque o filho do pastor que vê o filho do irmão lá da igreja na praia, ele vai dizer para o pai dele, puxa papai, por que todo mundo vai para a praia aqui na igreja e só nós que não vamos? A gente nunca vai à praia. O pastor ouve muita coisa dos filhos. Eu sei porque eu sou filho de pastor. Então eu estou falando com conhecimento de causa. Vamos tomar muito cuidado, porque quando Paulo diz aqui que o pastor tem que ser modesto, ele também não está privando as pequenas comodidades da vida aquelas pessoas que estão no ministério. Muito embora Paulo mesmo tenha vivido uma vida de privação, a gente conhece, a gente sabe a história dele.
Eu só queria dizer isso porque é uma coisa que eu vivi e que eu acho importante compartilhar com os irmãos. Inclusive, se a gente puder ajudar, né? Conheço poucas pessoas que fazem isso. Que têm essa disposição, né? Mas eu mesmo fui abençoado por pessoas que faziam isso. Iam para um sítio, iam para algum lugar, pegava o telefone, ligava aqui para casa, né, Fátima? Aliás, a gente vai para tal lugar, vocês querem ir? Poxa, cara, eu queria ir, mas o meu carro tá ruim. Não te preocupa com o carro, não. A gente vai levar vocês. E olha que a minha família não era pequena, né? Não é pequena. Não te preocupa com o carro, não. Fulano tá indo, a gente vai passar aí e vai pegar vocês. Como é bom receber uma dádiva dessa. Como é bom. E às vezes é uma coisa que a gente pode fazer. E que abençoa, e abençoa muito às vezes a família do pastor, né? Como eu disse, quando eu falo essas coisas, os pastores eles ficam meio acanhados, porque será que alguém vai pensar que me mandaram dizer isso? Ninguém me mandou dizer isso, é o que eu vivi, então eu falo, eu digo. Ok, vamos ao próximo, né? A gente já comentou de ter boa reputação, ele vai falar sobre isso depois quando ele falar dos diáconos que estão sujeitos aos mesmos dispositivos. Isso é outra coisa muito interessante que a gente vai ver aqui, né? Eu vou deixar para comentar essa questão da boa reputação depois, tá? Só seguir aqui. Hospitaleiro está aí no versículo 2 também. Generoso, que trata bem as pessoas, principalmente as visitas. Aqui, graças a Deus, a nossa igreja está muito bem disso. Aqui em Macapá, a gente pode citar os nossos pastores sem receio, né? Eu já contei uma história sobre o papai, que eu vou repetir aqui agora. Uma vez foi um homem, um andarilho, se não me engano ele era do Rio Grande do Sul, do Paraná, um dos países do sul, lá, Santa Catarina, e ele era um andarilho e andava, né, visitando os lugares e não tinha dinheiro, e toda vez que ele ia, ele procurava as igrejas para achar um abrigo, um lugar para dormir. E aí ele foi lá, indicaram lá o papai, ele foi lá, e aí ele falou: eu queria saber, me falaram que aquele prédio ali é de vocês, que era a escolinha, né? Me falaram que aquele prédio ali é de vocês, e eu estava só ouvindo lá no pátio, eu queria saber se eu poderia dormir lá. E o papai falou: lá? Não, de jeito nenhum. Ali é o prédio da igreja. E eu lá fora, não era crente ainda, né, gente, eu acho. Eu lá dentro pensando: muito bem, papai. Eu olhei o homem, uma mochila na costa, uma mochila surrada, um jeito assim meio estranho, né? Falei: isso, papai, mande ele embora, pensando só comigo. Papai: lá não tem condições, aquele prédio é da igreja, mas você pode dormir aqui em casa. Aí eu fiquei chocado, não é? Como? Ele tinha um saco de dormir e assim foi, né? Dava o horário lá, ele colocava lá na sala mesmo, estendia o saco de dormir, já estava todo mundo nos quartos. Mas eu fiquei revoltado com o papai na época. Fiquei revoltado. Mas rapaz, o papai faz uma coisa dessa, bota esse homem aqui dentro. Gente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. O mundo hoje está muito difícil, está muito complicado. Era outra época. Não me entenda mal. O que eu digo é que para mim foi importante ter vivido isso, porque eu fiquei chateado com o papai até o momento que aquele homem foi embora e falou as coisas que ele disse para o papai. Eu fiquei impressionado. Ele disse: o senhor imita Cristo. Vejam, esse rapaz era desviado de uma igreja evangélica, pelo que ele disse. O Senhor imita Cristo. Realmente eu fiquei muito impactado pela maneira como o Senhor me tratou. Comia lá com a gente, sentava lá, comia. Detalhe, depois ele voltou, esse rapaz. Voltou já com uma outra senhora, né? Ele já tinha uma certa idade.
de novo pediu para ficar lá em casa. Ficaram os dois lá em casa. E é impressionante, aquela senhora fumava. Eles tomavam café, a mamãe fazia um café depois do almoço, era comum a mamãe fazer um café. E eles tomavam aquele café. Quando terminava o café, ela ia lá para o fundo do quintal, lá encostada no muro, se acocorava lá, vocês sabem como é o vício, né? E fumava o cigarro dela. Os dias que eles passaram lá em casa, que foram poucos, ela repetia esse ritual. Pegava o café que a mamãe fazia, lá pro, se o quintal tivesse 30 metros, eu acho que ela ia lá. Se acocorava no muro, fumava o cigarro dela, depois ela voltava. Quando eles saíram mais uma vez, ela disse a mesma coisa. O senhor realmente era Carlos o nome dele, eu não me esqueço. O Carlos já tinha me falado do senhor. Eu fiquei impressionada com o que ele disse, mas eu fiquei mais impressionada agora de ver como vocês são. Como eu disse, os tempos são outros. Hoje eu não sei, né, se eu faria uma coisa dessas ou se eu permitiria que ele fizesse, mas de qualquer maneira a história ficou, o impacto ficou na vida daquele casal. Quem sabe Deus não usou isso para trazê-los ao Evangelho. Você não precisa colocar as pessoas dentro da sua casa, mas você pode ser hospitaleiro sim, né? Eu lembrei agora de outro casal andando de bicicleta que o pastor Egon permitiu que ficassem lá na lateral da igreja para dormir lá. De novo, quando eles foram embora, fui eu que os despedi. Eu estava lá na igreja, eles estavam procurando o pastor não estava. Falei, olha, ele não está. Ele disse, olha, a gente está indo embora e a gente vai muito feliz. O pastor de vocês, ele segue a Cristo. Ele imita Jesus. A gente está muito feliz. E eu fiquei muito comovido de ouvi-los dizerem isso. Isso é importante. Isso é muito importante. O líder, ele precisa ser assim. Porque Jesus é assim. Jesus diz que toda vez que a gente acolhe no seu nome as pessoas, a Ele a gente acolhe. Como eu disse, o mundo está muito difícil, há muitos aproveitadores, né? A gente está realmente numa situação muito complicada. Mas eu costumo dizer o seguinte, deixa o Espírito falar. Seja sensível à voz do Espírito. Eu não vou dizer que eu atendo sempre as pessoas que batem aqui na minha porta. Eu não atendo sempre, sendo bem sincero com vocês. Mas eu procuro estar sensível à voz do Espírito. E o Espírito, às vezes, ele diz, faça isso. Contra a minha própria vontade, às vezes. Desconfiando da história da pessoa. Mas o Espírito diz assim, faça isso. Então a gente deve agir com muita propriedade, com muita sobriedade, com muito cuidado, sempre pedindo a orientação de Deus sobre o que nós vamos fazer no que diz respeito a praticar a hospitalidade. Lembre-se que Hebreus fala sobre isso, né? Hebreus diz, olha, pratiquem a hospitalidade, porque alguns, praticando assim o saber, acolheram a anjos. Vocês conhecem essa história, né? A história de Ló, lá. Se bem que eu acho que Ló sabia alguma coisa, né, ali, mas enfim, a ênfase que o autor de Hebreus quer dizer é que ele podia até desconfiar, mas ele não sabia, né, com certeza. Ok, vamos à próxima característica aí. Não dado ao vinho, está aí na Almeida. Aqui está, não deve beber vinho em excesso. É outro problema. Que horas são? Oh meu Deus, 10h26, 4 minutos. Eu acho que eu vou terminar com isso aqui. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, que isso aqui é complicado, né? Porque a expressão é essa mesma. Paulo teria facilitado a nossa vida se ele tivesse dito que ele não deve beber vinho? O que vocês acham? Hein, seu Raimundo? Paulo teria facilitado a nossa vida se ele simplesmente dissesse, ele não deve beber vinho, não deve beber álcool, não deve ingerir álcool. Tiago, o que tu acha? O Tiago só ri. Teria complicado. Sabe por quê? Porque o problema não está no vinho. A palavra de Deus é clara. Você pode ler os textos, né, que falam sobre isso. Faça o estudo completo, não pegue alguns textos.
Gente que pega aquele texto lá de livro de Provérbios que diz, não olhe para o vinho quando ele se mostra atrativo, aí pega isso aí que é proibir consumo, qualquer consumo de vinho. Essa não é a intenção do texto. A intenção do texto é muito mais profunda, a intenção do texto é muito mais, tem a ver com uma coisa muito mais interior do coração. Você sabe por que Paulo não disse, não proibiu o vinho? Porque vinho, o álcool, como qualquer coisa que Deus criou, é bom. É isso mesmo que você está ouvindo. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Tudo que Deus criou é bom. Recebido com ação de graça, nada é recusável. Falando de alimentos. O problema não está no vinho. O problema está no descontrole. E aí eu não posso ir tanto para o outro lado também, porque sim, existem crentes que não têm controle com bebida alcoólica. Na nossa igreja tem gente assim. Sabe qual é o complicado do álcool? Você sabe o que é o complicado do álcool? É que cada organismo reage ao álcool de maneira diferente. Há pessoas que bebem uma gota de álcool e já estão se batendo pelas paredes. Há pessoas cujo organismo é mais resistente que bebem e bebem e bebem e bebem. E ao contrário do que você pode imaginar, dizem os especialistas, são essas que tem que tomar cuidado. Porque quem tem problema com álcool, quem se embriaga fácil, a pessoa se... É a mesma história, comparando, se é que eu não vou fazer confusão aqui, com quem não sabe nadar. Quem não sabe nadar, quem sabe nadar um pouco, e quem acha que não só sabe nadar, como é o super-homem. Dificilmente, fora naufrágios, que é outra coisa, né? Pessoas que não sabem nadar se afogam. Você sabia disso? É estatística isso. Pessoa que não sabe nadar não se afoga. A não ser que seja um sinistro, não se afoga. Sabe por quê? Porque a pessoa não se arrisca. Ela não sabe nadar. Nos nossos acampamentos que a gente vai para retiro é muito comum. O pessoal que fica lá no deck, né? O povo fica lá no deck. É lá que eles se divertem. Na corda. É lá que eles... Quem morre afogado é quem sabe nadar ou quem pensa que sabe nadar e é o super-homem. Essas são as pessoas que estão mais sujeitas a esse descompasso aí, porque há um limite e esse limite é tênue. Eu conheço muitas pessoas que eram nadadoras exímias que morreram, inclusive uma famosíssima do Brasil que envelheceu e não soube acompanhar e morreu, teve um infarto fulminante na beira da piscina. E antes disso ela era exaltada, porque apesar da idade avançada, continuava se exercitando, mas depois saiu em algum lugar, mas você tem que garimpar para achar. Alguns médicos fisiologistas tiveram a coragem de dizer, olha, com todo respeito, ela passou da conta. Pela idade que ela tinha, ela deveria ter mudado os seus hábitos. Então, quanto a essa questão de consumo de álcool, a gente tem que ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso. O que eu posso dizer em benefício de quem consome álcool e quem sabe tem que lidar com isso melhor do que eu, ou mais especificamente do que eu, porque eu, fora um vinhozinho que eu tomo de vez em quando, em certas ocasiões, não tenho costume de ingerir álcool o tempo todo, ou assim, constantemente, costumeiramente. Não é você que vai dizer se você está exagerando no consumo de álcool, tá? Não é você. Meu conselho para você é procure outra pessoa, uma pessoa idônea, uma pessoa que você conhece e que conhece você. Porque, de novo, essa linha ela é muito tênue.
Tem gente que não se embriaga, bebe, não se embriaga assim de ficar. Mas muda de comportamento. As pessoas que te conhecem sabem. Elas sabem. São coisas sutis, né? Na pupila, no discurso, né? É muito comum isso, inclusive, né? Sei de muitas esposas que dizem: fulano, já chega que tu já tá. Passou. Então vejam, para aquele que aspira a liderança, o episcopado, para aquele que aspira o presbitério, não pode tropeçar nisso aí. Não pode, porque se você passar uma imagem de destemperança, de descontrole, querido, basta uma vez. A gente faz tudo certo, queridos. O povo não nota, mas você faz uma coisa errada, todo mundo vai notar. E vai falar disso por anos. Eu já vou terminar. Eu me lembro de um aluno, eu já contei essa história para vocês, um ex-aluno meu no IETA. O ex-IETA, né? Na minha vida tem um monte de coisa ex, né? Mas é só escola e aluno, tá? Graças a Deus. A gente estava lá na lanchonete e eu cheguei lá, né? E ele já estava lá, ele é de uma igreja. Vocês vão saber qual é a igreja que ele é quando eu contar a história, se é que vocês ainda não me ouviram. Eu falei pro rapaz lá: me dá um pastel aí, uma coca. Aí ele olhou para mim e disse: professor, eu não acredito, o senhor, um pregador da palavra de Deus, tomando Coca-Cola. Aí eu lembrei, né? Ih, rapaz, ele é daquela igreja. Eu falei: cara, é um refrigerante. Se você vai falar do lado da saúde, eu até aceito, mas se você vai vir com essas teorias conspiratórias que a tua igreja defende, desculpa, eu não posso aceitar isso, certo? É uma bebida como outra qualquer. Tudo que Deus criou é bom. Aí usei o texto lá, tentei. Aí falou: professor, eu não vou argumentar com o senhor é um pregador da palavra de Deus, né? Eu não vou argumentar com o senhor, mas eu tenho que lhe dizer que isso aí, a meu ver, é totalmente errado. Não sei quem falou lá e tal, não sei o que. Ficou ele falando para lá, eu falando para cá, acabou a história. Aí, nessa época no IETA tinha um programa chamado Revivendo as Tradições, que era uma espécie de feira cultural, que a gente fazia, ficava professores e alunos lá 3 dias inteiros trabalhando, tinha a culminância da festa, era um negócio assim extraordinário. Então os alunos ficavam por lá. E aí já viu, né? Aluno descrente, para fazer esse tipo de trabalho, para trabalhar assim, eles tinham que levar a bebida deles. Levaram a bebida e esse rapaz bebeu lá. E ficou embriagado. E na outra semana, isso foi no final de semana, foi uma encarnação. Foi uma encarnação enorme. Nem preciso dizer que ele nunca mais pôde falar como alguém que queria dizer alguma coisa, levar uma mensagem de esperança, porque logo que ele começava a falar, o pessoal dizia: mas fulano, lá vem tu, logo tu. Ficava tipo, e os alunos contaram que ele chorava, ele dizia assim: eu não devia ter bebido, eu estou dando mau testemunho para vocês aqui. Tarde demais. Isso, infelizmente, acontece. Então, a gente deve tomar muito cuidado com relação a isso. O Valente, eu vi aqui, perguntou se eu pulei apto para ensinar. Pulei. Eu vou deixar o apto para ensinar mais para baixo. Eu vou primeiro trabalhar todas essas questões que envolvem reputação, né, e caráter, e vou deixar essa aqui, que é uma questão mais técnica, né, para depois, porque eu vou fazer um paralelo com outro texto que eu acho importante a gente trabalhar, tá bom? Mas já deu nosso horário, já são 10h36, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? E vai concluir esta lição, se Deus quiser, no próximo domingo. Vale dizer de novo, todas essas qualificações não estão só colocadas para aqueles que aspiram ao episcopado ou ao presbitério, valem para todos nós. São importantes para todos nós, tá bom?
pode colocar no grupo as suas impressões, as suas observações, os seus comentários, as suas perguntas, se for o caso. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado. Mais uma vez agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque ela, como ela mesmo diz, nos orienta, nos ensina, nos exorta, nos repreende até, no sentido de que possamos andar da maneira como o Senhor quer que andemos, ser as pessoas que o Senhor quer que sejamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que atua em nós, que imprime o caráter de Jesus nas nossas vidas. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Deus, porque o Senhor não só nos salvou, mas nos dá a oportunidade de, aqui e agora, viver uma vida que Te agrade neste mundo. Abençoa cada irmão que ouviu essa palavra, ó Deus, fala conosco, que nós possamos ir até muito mais além, no sentido de conhecer a Cristo e de fazê-lo conhecido das pessoas. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, e pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, um bom domingo a todos e até mais.